Mais atualizações sobre o caso David Ancelotti no Botafogo. Vai vir um especialista em bolas paradas para a comissão técnica dele no Fogão. E também tem uma cláusula de liberação para ele ir disputar a Copa do Mundo, ser auxiliar do pai na Copa do Mundo do ano que vem. Então vamos falar sobre tudo isso. Tem Globo Esporte, tem aqui Record, tem Donos da Bola, tem muitos programas, tem ESPN, Sport Center, muitos programas para vocês, tudo repercutindo no Botafogo com o novo aí treinador, o Ancelotinho, né? O Ancelotti Júnior, para vocês aí ficarem bem antenados sobre tudo. Falei que ia ter mais vídeo, é um vídeo em cima do outro, não para. Vamos partir para aqui mais informações e no final do vídeo a gente conversa sobre informações de preparador, de bola parada, de Copa do Mundo e tudo isso com vocês. Vamos pro vídeo pra gente conversa. De volta aqui de Nova York, meus amigos tricolores, uma pequena pausa na Copa do Mundo, porque o Botafogo está de técnico novo, é David Ancelotti, o filho do homem, filho do Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira. É surpreendente, é muito surpreendente, uma grande aposta do Botafogo. E aí é o seguinte, quem vai contar mais detalhes de David Ancelotti para você conhecer melhor é André Pessoa, o repórter Gente Boa. Fala, Escobar, tudo bem? Uma boa tarde a todos. O Botafogo volta aos treinos hoje à tarde, já com um novo técnico contratado, David Ancelotti, filho e auxiliar de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. O David é italiano, tem 35 anos e há mais de uma década trabalha junto com o pai. Primeiro como preparador físico e desde 2016 como auxiliar técnico. Essa vai ser a primeira experiência do David Ancelotti como treinador principal de um time. Ele que vai retornar como assistente da seleção na Copa do Mundo do ano que vem. O David passava férias com a família na Europa, vai chegar até quarta-feira ao Brasil, assina contrato com o Botafogo até o fim do ano que vem, começa a trabalhar esta semana, mas dificilmente vai dirigir o time no clássico contra o Vasco no final de semana. A tendência é que Cláudio Caçapa, o auxiliar da comissão fixa permanente, da comissão técnica permanente do Botafogo, dirija a equipe no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Escobar? Ainda no Rio de Janeiro, nessa coisa de mercado, o Botafogo precisa arrumar o seu 1, 2, 3, 4, acho que o seu 7º técnico aí, sem contar interinos nesse processo de SAF. E agora teremos um Nepo Baby, ou seja, o filho de alguém que já é famoso. Nepo. David Ancelotti, é isso, Jufo? Nepo Baby, cara. É isso, os Nepo Babies dominando não só o cenário da música, mas também no futebol. O Botafogo já próximo de anunciar oficialmente o David Ancelotti, filho do técnico Carlo Ancelotti, um técnico pouco vitorioso que passou por poucos times grandes e que tá atualmente treinando a seleção brasileira. O David Ancelotti está trabalhando com ele na seleção como auxiliar técnico, assim como fez nos últimos clubes do Ancelotti, Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli da Itália. Então agora o David Ancelotti traça o primeiro voo solo dele como treinador principal, ele que já vinha procurando esse emprego como técnico principal há algum tempo. O Ancelotti até ofereceu a ele, na época, para vir para a seleção como auxiliar técnico, e ele a princípio não viria porque ele iria dar esse salto, iria treinar algum time na Europa, mas depois de pensar por algum tempo, avaliar algumas propostas, ele decidiu vir com o Ancelotti para a seleção, e agora com essa proposta do Botafogo ele ficou tentado a assumir um clube agora como treinador principal. David Ancelotti assina até o final de 2026 e já vai ter um calendário difícil para o primeiro trabalho dele. Em julho, Botafogo tem uma sequência aí de 5 jogos, poucos dias para treinos, e o David Ancelotti já vai viver o futebol brasileiro já nessa essência de jogo atrás, jogo quarta e domingo, sempre não tendo muito trabalho para treinar. David Ancelotti, então, um italiano chegando ao Campeonato Brasileiro para dirigir o Botafogo, o terceiro técnico na temporada, se a gente contar o Leiria, que era interino ali no Campeonato Carioca, Supercopa, Recopa. Depois agora o Renato Paiva, que ficou 4 meses à frente do clube, e o David Ancelotti, o último, quem sabe o último, treinador de 2025 aí para o Botafogo. Muito próximo de ser anunciado, deve ser anunciado aí hoje no final da tarde, início da tarde agora. Botafogo a qualquer momento postando nas redes sociais o novo treinador do time, Mari. Eu quero ouvir então dos nossos comentaristas, depois de dar uma olhada aí eu ia botar no LinkedIn
do David Ancelotti, né? Um pouquinho da carreira dele. Ele tem 35 anos, então é um cara novo, né? Ele é o filho do Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira e braço direito dele por tanto tempo. No comando ele teve ali Roma e Napoli em 2019 e Alavés e Real Madrid, mas aí nesse contexto, né, de cuidar do lugar do pai ali. Os primeiros trabalhos com o pai, preparador físico no PSG e no Real Madrid 13 e 15, virou auxiliar técnico no Bayern lá em 2016, depois trabalhou em Napoli, Everton, Real Madrid e Brasil, agora vindo para assumir o Botafogo, tem a licença A da UEFA 16 e o UEFA Pro em 2023. Pergunta básica, clássica e tradicional. O Jufo tá com a gente também, se tiverem qualquer questionamento. Gostam do nome? Não, você brincou, né, Mário? Nepo Baby. E a pergunta que eu faço é, David Ancelotti seria treinador do Botafogo se não fosse filho do Ancelotti? Se a resposta for sim, eu aprovaria e assinaria embaixo da contratação. Mas a verdade é que não. Ele não estaria num clube da grandeza do Botafogo se não tivesse trabalhado com o Ancelotti com a trajetória que ele tem. E é uma trajetória respeitável. Ser auxiliar dá muita bagagem, mas ser técnico é outra parada. A gente sabe que esse tipo de situação é muito comum. Técnicos que levam filhos para serem auxiliares, o Ancelotti não é o primeiro. Tite. Dorival, Tite, Ramon Dias. Então, são muitos casos do futebol. Isso é normalizado no meio. Mas o que muita gente, para defender a contratação, vai dizer que, não, mas nunca se pode apostar num técnico jovem ou num cara que está fazendo a transição de auxiliar para treinador. Pode-se apostar, mas o que acontece naturalmente no futebol, com pessoas que têm a mesma trajetória do David e não são filhos de treinador, é que o cara começa de baixo e vai ali acumulando experiência nessa nova função. O Domenech Torrent, por exemplo, antes de ser auxiliar do Ancelotti, ele já era treinador. Depois que ele vira auxiliar por muito tempo do Guardiola, e aí, com esse nome do Guardiola, isso abriu portas para ele. Mas e o Felipe Luiz? Mas para mim, é uma situação totalmente diferente o Felipe Luiz. Felipe Luiz, ele já era ídolo do Flamengo, um cara respeitado por todo o grupo, todo mundo conhecia e sabia dessa capacidade dele. Em segundo lugar, o Felipe Luiz foi trabalhar na base do Flamengo. E por mais que tenha sido uma ascensão meteórica, ele mostrou competência ali já como técnico. E mesmo na base, o treinador é testado. Jogador fazendo birra, jogador que não gosta da reserva, relações pessoais, algo que o auxiliar, por mais que ele tenha trabalhado com o pai, só acumula na prática. Então, eu vejo que é um cargo muito pesado para um auxiliar até aqui que sempre veio na aba do pai. Então, e não é criticar, ele pode ser um case de sucesso? Pode dar certo, porque tem um certo lastro para isso. Mas eu vejo que o nome é muito condicionado, é mais condicionado ao Ancelotti do que ao que o Botafogo precisa no momento. E nesse momento até, eu vejo que o Botafogo precisa de um pouco mais de lastro, mais de estofo, e vamos ver como o David vai lidar também com essa pressão e esse patamar do Botafogo hoje, que não vai... O torcedor do Botafogo que está apoiando a contratação agora, daqui 3 meses, se não andar, vai dizer, tá vendo? Foram apostar no filho do Ancelotti. E essa é a primeira justificativa. Você, Jailson, antes de eu entrar com minhas cutucadas. Diz mais sobre o Ancelotti do que sobre o David. Essa é a mais pura realidade. Eu concordo com o Breler. Se não fosse o sobrenome, com todo o respeito ao David, ele não teria essa oportunidade. Provavelmente começaria num clube menor para depois ir galgando a sua trajetória, a sua vida como treinador principal, que é completamente diferente. A gente já viu até alguns movimentos de auxiliares que foram tentar dar esse salto de virar treinador principal, e aí depois de 2 ou 3 experiências acabam voltando ao cargo ali de auxiliar por conta de algumas outras situações, não só de preparar o treinamento, não só de observar os adversários, de ter que tomar as rédeas da situação de vestiário e ter que lidar com questões de vestiário, principalmente de jogadores assim, os jogadores mais experientes, jogadores mais novos que vão dar trabalho, que sempre dão, mas eu tô com o Breler. Acho que se não fosse o sobrenome, ele não teria a primeira oportunidade já no Botafogo. E tem uma outra situação. O Botafogo hoje, para mim, ele já entra bem pressionado.
Porque a torcida do Botafogo tá com exigência alta, e não é por menos. Teve o ano de 2024, que foi um ano espetacular, maior ano da história do Botafogo. Tem um início de ano já ali que a torcida já entendeu o que o John Textor fez em relação ao treinador, mas depois ali, quando foi chegando em março, já foi quando perde a Recopa. Sim, já foi perdendo a paciência. Tanto que já foi perdendo a paciência e o Renato Paiva é anunciado logo depois. Quando o Renato Paiva é anunciado, a gente aqui foi, gente, o Renato Paiva mora no Rio, a gente... Nem sabia, né? A gente nem sabia dessa, né? A surpresa do Renato Paiva, muitos amigos mandando mensagem, esse Renato Paiva aí. E eu falei, vamos observar como vai ser o trabalho dele. Aí o Renato Paiva também... Tem aquele início um pouco mais complicado, depois estabiliza, vence o PSG, mas o Renato Paiva não caiu nas graças da torcida. Então, o torcedor do Botafogo, ele tá naquele sentido assim... Eu tenho muita experiência da madrinha do meu filho ser torcedora fanática do Botafogo. O que ela fala? E eu converso muito com ela. É um filtro ali que eu tenho da torcida do Botafogo. E ela falou que, eu confio no papai. Ela chama educadamente o Textor de papai, né? Sim. Ela falou, eu confio no papai. Eu também não aguentava mais o Renato Paiva. Ela estava irritada com o Paiva em relação ao modelo de jogo. Só que é aquilo, o David Ancelotti também chega pressionado, gente. Sim, não muda nada nesse sentido, não resolve essa questão, né? Eu também acho que, assim, tem um treinador com um pouco mais de lastro, um pouco mais de experiência, no momento que a torcida vai encher lá, o Nilton Santos vai apoiar, mas é daquilo. O time vai jogar pra frente, vai jogar ofensivamente? Beleza, é o que a torcida quer. É o Botafogo Way, como o Juf e o Textor falaram, né? Só que também, se não tomar cuidado e o resultado não vier, aí o David já vai... Já sentiu o amor carioca. Exatamente. Fala, Ju. Não, só para dar mais um tempero nesse assunto do David Ancelotti, fazendo pesquisas, vendo entrevistas de jogadores sobre o David Ancelotti, na época que o Ancelotti treinava os respectivos clubes desses jogadores, o Javi Martínez, um volante /zagueiro espanhol que atuou por muitos anos no Bayern de Munique, dizia da importância do David Ancelotti ao grupo e que era um treinador, um auxiliar que sempre exigia bastante do Ancelotti, sempre tirava o melhor do Ancelotti. Isso foi muito claro em algumas entrevistas. Também o Fabián Ruiz disse que é um treinador que cobra muito do meio-campo. O espanhol, que hoje está no PSG, foi levado ao Napoli pelo David Ancelotti, ele indicou essa contratação diretamente à diretoria do Napoli, então é um jogador que disse que ele faz um trabalho de refinamento de meio-campo muito importante, é um técnico que gosta de pressão, de toque de bola no meio-campo, e também o Roselu no Real Madrid nessa última passagem disse sobre como ele passa confiança até para os jogadores que estão no banco, o Roselu que era um centroavante de luxo naquele Real Madrid na conquista da Champions, como ele passa muita confiança e como ele é muito importante, dizendo que ele é o complemento perfeito do Ancelotti. Então ele é um treinador, um auxiliar técnico, que agora vai ser treinador principal, que já tem um histórico com jogadores importantes na Europa e que mostra que, acho que taticamente já sabe do riscado, mas agora, como vocês vinham falando, vai ser botado à prova num time principal. O David Ancelotti, que também teve algumas propostas de times não gigantes da Europa, mas interessantes. A última no início do final dessa temporada, início da próxima temporada, agora maio, junho, o Rangers da Escócia chegou a fazer um contato muito próximo com ele para assumir o clube. É um time que não disputa grandes títulos continentalmente, mas um time com torcida, que disputa título nacional e que, vez ou outra, figura na Champions League ali na fase de grupos. Então, o David Ancelotti já tinha um certo mercado na Europa, não de prateleira principal, como o elenco do Botafogo bota aqui no Brasil, mas com propostas interessantes, como essa do Rangers, o Como da Itália, um time da primeira divisão, e também até o Everton chegou a sondar o David Ancelotti no momento na temporada passada. Jufo, obrigada, viu? Qualquer atualização, notificação, o Jufo volta também trazendo pra gente. Beijos. Eu tenho 2 pontos, 3, na verdade. Quero ouvir suas cornetadas. Não, é que eu acho que assim, um ponto pra acalmar o torcedor e outro que eu concordo com vocês. Eu acho que pra acalmar o torcedor é que assim, eu não imagino também, e a gente tem que deixar de ser ingênuo, que muitas vezes o treinador mais velho, consagrado, por vezes ele é a figura. Mas todo o outro trabalho é do auxiliar. Não vai achar que ele é o filho do Ancelotti que fica sentado num cantinho assim, meu papai me trouxe pro trabalho. Não é assim. Claro. O cara, ele trabalha. É muita ingenuidade nossa achar que ele não tem um efeito, um contato. Então,
Não acho que ele é cru ou inexperiente. Acho que a experiência vai ser a da coletiva, a do nome dele ser questionado, mas não sei se no dia a dia ele é tão inexperiente nesse sentido. Só o que me preocupa é se o momento do Botafogo pede isso, que é o que vocês trouxeram da pressão. E se essa decisão é fonte e vozes da cabeça única e exclusiva do John Textor. Porque nessas horas é importante você conversar com os jogadores que tiveram com o David. Essa coisa do Botafogo Way. Não necessariamente a gente viu os times do Real Madrid, do Ancelotti, jogando no Botafogo Way. Não necessariamente a gente viu o Everton jogando no Botafogo Way. Então, foi uma entrevista frente a frente, e aí o Textor falou, não, gostei do seu discurso, ou do seu material, não sei. Porque aí você pode acreditar numa palavra como foi com o Renato Paiva. Ele acreditou no que o Renato falava, e quando ele viu, ele falou, não era isso que eu queria. Então, se isso é o Textor na cabeça dele só tomando as decisões, porque é bom você conversar com o jogador, cara, chama o moleque é bom demais, ele vai resolver. Opa, aí você tem uma chancela. Porque, no fim das contas, é um cara que às vezes vai ser... Certos jogadores vão olhar e vão falar, e aí, meu irmão? Você é o filho do cara, mas... E aí? E aí? E assim, um ponto, Mari, porque é válido você tentar reproduzir e ter um direcionamento de uma ideia. Mas acreditar que só isso é suficiente para um técnico dar certo é o que aconteceu com o Paiva. No mundo das ideias, nossa, ele é o nome ideal. Mas e na prática? E no dia a dia com os jogadores? E na hora de ter uma decisão, no feeling do campo? Porque por mais que o David tenha ajudado, na hora que precisava bancar, quem bancava é o Ancelotti, é o treinador principal, até porque ele sabe que vai sobrar para ele. Então, são funções muito diferentes. Auxiliar e treinador. Exigem outras habilidades e vamos ver como o David se comporta no meio dessa exigência altíssima do Botafogo. Calma. Quantos Ancelotti você conhece na vida? Eu conheço 2 agora. Não, agora não. Quantos você conhece hoje? Hoje, o Ancelotti, o pai e o filho. Carlos. Como é que chama o filho? Davi. David. David. Ou Davi? David. David. Treinador do Botafogo. O David Ancelotti tem 35 anos. Desde 2012 para cá são 13 anos. 13. Então ele tem 35, há 13 anos, quer dizer, um garoto ainda, ele começou a trabalhar com o pai. Trabalhou no Real, trabalhou no Everton, trabalhou no Napoli, trabalhou no Bayern de Munique e veio mais ou menos. Quando o Ancelotti saiu do Real e veio para a seleção brasileira, o David anunciou que não viria porque a ideia dele era começar uma carreira solo de técnico. Como ele não tinha nenhum clube, o Ancelotti trouxe e ele é tipo um freela. Sabe, freela na nossa linguagem jornalística é freelancer. O que é? Eu não tenho contrato, eu não tenho vínculo. Eu vou lá e faço um trabalho. Então a seleção se reúne, o David se reúne. Só que agora, este jovem senhor aqui é o novo técnico do Botafogo. Botafogo demitiu o Paiva, o Renato Paiva, depois da derrota para o Palmeiras, e não demorou muito, mas contratou o David. É uma aposta. Então, perguntas rápidas para respostas ligeiras. Tinha que ter mandado embora o Renato? Pelo que ele jogou contra o Palmeiras, sim, porque perdeu, assim, perdeu até o... Só por isso? Perdeu o... Não, calma, vou explicar. Calma. Veja como eu tô calmo. Eu sei. Você que falou por causa do jogo. Olha como eu tô calmo. Não, mas não é um jogo, não. Por conta... Perdeu o grupo. O grupo queria ter jogado com o Palmeiras de outra maneira. Isso informações de bastidores. Que eu fico fazendo isso o dia inteiro na minha vida. Então, pois é. Então perdeu o grupo, agora é uma aposta super arriscada e até tem o lado ético. Não, antes da aposta, só o Renato. Você acha que tinha que ter mandado embora? Porque perdeu o grupo. Perdeu o grupo naquele jogo. Perdeu o time do Botafogo queria atacar o Palmeiras. É o mesmo treinador que ganhou do Paris Saint-Germain, Dudu. É isso aí, velho. Demite ou não demite? A questão toda é que o Textor não queria que ele jogasse desse jeito. Ganhou do PSG, tá tudo certo. Perdeu pro Atlético Madrid mais ou menos, porque ainda estava classificado. Perdeu pro Palmeiras, ele ficou bravo e mandou embora. Eu não mandaria embora. Muito pouco tempo, né? Você acha que o presidente, o dono, Danilo, tem direito de dizer como ele acha que o time tem que jogar? Não, eu acho que não. Eu acho que quem define isso aí é o treinador, né? Eu acho que quando chega esse ponto aí de presidente influenciar de jeito que o time vai jogar, o jogador que tem que jogar, aí eu acho que não é legal, né? Aí acaba virando bagunça e não vai chegar em lugar nenhum. Agora, são 2 aspectos diferentes. O primeiro, acho que o treinador, o dono do clube, o presidente, nunca deve chegar no treinador e dizer: eu quero que você jogue assim, eu quero que você escale fulano. Mas pode, quando contrata, dizer: o nosso ideal é trabalhar assim. Como, aliás, fazia o Thiago Escuro no Bragantino, quando ele era. Isso ele falou para mim numa entrevista. Olha, a nossa filosofia é essa.
E ele pode achar que a filosofia não está dando certo, mesmo sendo campeão, e resolver mandar um cara embora. Não escalar um jogador. Eu já contei para vocês a história do treinador, do presidente, que estava vendo o jogo do lado de um treinador desempregado. Eu sou o treinador desempregado, você é o presidente do clube, né? E o clube e um técnico ali empregado, e o time estava mal. Começou o jogo, 1-0 para o adversário. O presidente falou assim, tá vendo? Esse treinador não me ouve. O técnico desempregado falou assim, eu ouço. Mas é folclore. É coisa do folclore. David é uma aposta com risco de perder? Sim, é uma aposta que ele nunca treinou time algum. Agora tem o lado ético também. Ele é filho do Ancelotti. Quando houver convocação dos jogadores do Botafogo, vai ter peso ou não? Então, vai ter peso. Mas ou não. Você está duvidando da idoneidade deles? Isso pesa, assim. E também... O Botafogo tem jogador para ser convocado para a seleção? Que saiu, pô. Saiu. Igor Jesus. Igor Jesus, era o único jogador. Não, mas não está mais no Botafogo. Mas tem um lado super bom. Também que ele vai estar no dia a dia dos clubes. Ele vai estar observando os jogadores brasileiros como nunca ninguém. Mas a gente não sabe como é técnico. É porque parece que ele vai continuar fazendo o freela para a CBF. Auxiliar, né? 36, 39, está mais ou menos igual. 39, 40 a 60 aqui entre o Everton e Marcos. Que maldade essa pesquisa. Que maldade isso aí. A questão é a seguinte, vocês acham uma aposta... Porque assim, ó, todo treinador... O Kleber Xavier foi uma aposta do Santos? Foi. O Kleber Xavier tem uma história no futebol enorme. Ele trabalhou com o Tite, 20 anos. Mas como auxiliar. Não, ok, mas trabalhou durante muito tempo em grandes times, que é mais ou menos o David. Estou te dizendo, desde 2012. Auxiliar. O Carille era auxiliar. Assumiu e foi tricampeão. Um monte de gente era auxiliar, assume e vira treinador. O Scaloni, por exemplo. O Scaloni era auxiliar, assumiu. Parece que ganhou uma coisinha ou outra. Parece que é bom também, né? Ganhou uma coisinha ou outra. Agora, vai dar certo? Não sei. A pergunta é outra. Se você fosse assistente de John Textor, você diria para ele assim, vai nessa? Não. Não diria. Não. E você, Danilo? Não. Não também. Noriega? Não, acho que tem que... É uma coisa muito midiática, eu acho, né? O Textor tem muito disso, de mexer com as coisas e vai aproveitar a situação do Ancelotti, que foi muito bem recebido pela torcida, e vai pegar carona também nesse ambiente, trazendo o filho do Ancelotti. Mas era melhor apostar num treinador mais firme, mais... Você está na mesma linha? Não, a única coisa que eu digo é que a gente tem que lembrar que presidente e dono do clube são bem diferentes. Desde que chegou a SAF, o presidente, o exemplo maior está no Cruzeiro. Foi lá e não vai colocar os jogadores que eu quero, tirou o treinador. Então, é essa a diferença. O presidente realmente, concordo 100% com vocês, com o Danilo, mas o dono, eu sou dono, eu ponho, se você não colocar, eu te tiro. Ele age como se fosse dono de empresa, é um executivo, na minha visão. Bom, mas todos vocês não contratariam o David. Eu tenho dúvida. Se me fosse apresentado um bom currículo, uma boa ideia, um bom plano, se eu tivesse chance de conversar com ele. Porque assim, ó, uma hora, o Danilo foi jogador de futebol, virou treinador de base, hoje quer ser treinador profissional. Uma hora ele tem que assumir a parada e ganhar experiência. E cair experiência. Paz, eu tô rezando para que essa decisão de John Textor tenha sido assertiva, acertada, certa. Mas eu tô com medo do que ele fez pro treinador que ele escolheu pro Botafogo. Oh my God. Thiago Carvalho vai contar tudo pra gente e eu volto pra gente dividir a nossa angústia e a nossa dor. Eu, vocês, Flávio Amêndola, Fernandão e o André Bessa, que tá aí no corte também desesperado. Vamos ver. Filho de peixe. Peixinho é? Essa é a pergunta que John Textor deve estar se fazendo no momento. Sem nunca ter comandado um time profissional, o novo treinador do Botafogo vai ser David Ancelotti, filho do multicampeão e hoje técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. O acerto foi firmado neste domingo e o italiano de 35 anos é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias para assumir o cargo ainda essa semana. David estava de férias com a família na Espanha. Desde 2012, ele integra a comissão de Ancelotti, já tendo passado por diferentes funções, desde preparador físico a auxiliar técnico. Entre as experiências, passou por PSG, Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid, além dos primeiros jogos junto ao pai com a seleção brasileira. E acumula títulos como
2 Liga dos Campeões, 2 campeonatos espanhóis, um alemão e um último. Aqui no Rio de Janeiro, além da função inédita na carreira, David vai também, pela primeira vez, romper o ciclo junto ao pai. Serão dias intensos de trabalho e um prazo curto antes da estreia, que deve acontecer no próximo sábado, no Clássico contra o Vasco. Depois de um período de descanso com a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, o elenco alvinegro se reapresenta nesta segunda-feira. Além do Clássico, o Botafogo tem outros 3 compromissos pelo Brasileirão em julho, além de iniciar a disputa pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Muito bom o VT do Thiago Carvalho, todas as informações que a gente precisava sobre o Botafogo. Agora, que cabeleira é aquela, meu irmão, meu amigo, minha amiga? Sidney Magal, Whindersson Nunes, Eduardo Mão de Tesoura, Moraes Moreira, Bel Marques, Curulela, Cucuredia, Cucuredia. Que é isso, gente? Parece um ursinho puff. Que é isso, rapaz? Que madeixas maravilhosa. Tá parecendo até a estrelinha do Botafogo aqui atrás, que tem um foar aqui em volta, rapaz. Que coisa linda. Parece o Fiuk da Tijuca, o Fiuk tamanho bebê reborn. Rapaz do céu. Hein? Enfim, Marcos Pasquim naquelas novelas Cubiacanga, sei lá o nome, que ele andava sem camisa, aquele homem gostoso, só andava sem camisa. Ele e Humberto Martins, os caras só ficavam sem camisa a novela toda. Bom, ô Bigode, eu vou me ater ao VT do Thiago Carvalho, que é sempre preciso. Eu não conheço o Ancelotinho, não conheço. O cara nunca foi treinador de time profissional, eu não conheço o trabalho dele, como o Thiago trouxe. Eu acho que o John Textor está testando minha paciência. O que você sabe sobre o trabalho do Ancelotinho para a gente tentar trazer o torcedor do Botafogo? Eu não sei, eu deixo com vocês. GV, eu acho que... É o Domenech 4.0? Eu acho que a gente sabe da mesma maneira, né? Todos nós, até porque ele nunca assumiu um clube, né? Então é muito difícil falar das características dele, sendo que ele sempre teve o pai dele, o Ancelotti, como o treinador principal. Eu não conheço, confesso a você que fui pego de surpresa quando eu vi a notícia. Não imaginava que o Textor fosse apostar tanto assim, até porque, se a gente parar para observar, todas as vezes em que o Botafogo teve a necessidade de contratar um novo treinador, eram nomes extremamente conhecidos, experientes. Trago aí uma memória do Roberto Mancini, agora o Roberto Mantini, né, para muitos, que foi campeão da Euro com a seleção italiana. Então, são nomes de treinadores que têm já uma experiência, que têm um peso, que têm um tamanho. E aí, você opta agora por uma aposta. Eu gosto sempre de frisar e de lembrar, né, que pode dar certo, GV. O Domenech não deu, mas eu acho que assim, a gente também tem um contexto muito distinto, né? Um contexto em que ele foi o primeiro pós-Jorge Jesus. Então a cobrança naturalmente já seria muito grande. E aí, quando você tem um treinador sem experiência, isso acaba aflorando ainda mais. Por outro lado, o Filipe Luís tem pouco tempo, não tem nenhum ano como treinador e já tem diversos títulos na carreira, já tem uma identidade que a gente consegue identificar. Então, eu prefiro esperar para ver. Mas eu gosto também de uma frase, GV, amigos, do nosso querido Mário Marra, que é comentarista dos canais ESPN, quando o Flamengo trouxe o Domenech Torrent, e ele foi questionado o que ele achava. E ele tem uma frase que ela viralizou e até hoje ela está aí. E ele diz o seguinte: eu tenho um amigo que dormiu por 10 anos na garagem e não virou carro. Então vamos esperar para ver o que esse David Ancelotti vai trazer de novidade para esse Botafogo. Torço muito para que dê certo, é a minha expectativa, mas obviamente, como a gente não conhece, a gente fica um pouco no escuro para saber algumas das ideias dele. Mas torço para que dê certo e, como sempre, energia positiva para que ele consiga fazer um bom trabalho. Fernandão, me dá a sua opinião em um minutinho aí, que o resto da semana a gente vai falar muito sobre isso. Só antes de começar, que analogia ruim. Pô, meu amigo ficou 10 anos na garagem, não virou Eu não carro. Entendi zorra nenhuma. Coisa não tem nada tem um a ver amigo com meu a que outra. morava, que vivia naquele lugar lá e não virou aquilo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ué, não? Você guarda carro onde? Não é com relação ao carro, é com relação às comparações, à analogia. Por quê? Porque o Domenech foi... Sim, é óbvio, entendi o que você falou. Só que alguma coisa de treinamento, é óbvio
que o Donati, David, né? David sabe com relação ao que fazer. Ele tem funções dentro da equipe da seleção brasileira. Tinha no Real Madrid, tinha no Paris Saint-Germain, no Bayern de Munique, coisas que ele tinha funções para cumprir. Uma coisa que me deixa confuso é saber como ele vai lidar com o grupo, porque, na minha opinião, o mais importante no treinador é a gestão de pessoas, já vê? Treinamento, tá no YouTube, você vê um monte de treinamento aí do Guardiola, do próprio Ancelotti, e coloca em prática. Com relação a você lidar com o grupo, a você gerir as pessoas, essa é a função que eu quero saber se ele vai conseguir fazer da forma ou parecido com o que o pai dele faz. Bom, vamos aqui falar sobre informações que surgiram nas últimas horas aí. O auxiliar da seleção e especialista em bolas paradas deve compor a comissão de David Ancelotti no Botafogo. A minha preocupação é se esses caras vão estar aqui focados permanentemente ou se a cada data FIFA, períodos longos de treinamento, eles estarão lá com a seleção e não aqui, aplicando treinamentos específicos de bola parada, táticos, etc, para deixar o time mais encorpado pro resto do ano. Se a cada data FIFA que tiver para tudo aqui no Brasileirão, os times aproveitam a chance de treinar, menos o Botafogo, porque o técnico e o auxiliar de bola parada vai estar lá na seleção brasileira. Não é muito bom, não é o ideal. A gente viu o Fluminense sofrendo com isso. Vamos ler aqui a matéria, depois a gente troca mais uma ideia. Um dos auxiliares de David Ancelotti no Botafogo deve ser Francesco Mauri, atual auxiliar de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, segundo informou o repórter André Pessoa ao programa Tá On do Sport TV. Vou trazer esse corte no próximo vídeo para vocês, tá? Quando estava negociando para ser técnico do Rangers da Escócia, David já levaria Mauri, porém não houve acerto com o clube escocês e o filho de Carlo Ancelotti acabou se juntando à comissão da seleção brasileira. Aos 36 anos, um ano mais velho que o Ancelotinho, é considerado o principal responsável pelo treinamento de jogadas ensaiadas e bolas paradas, tendo se destacado nesse quesito quando trabalhou no Real Madrid. Isso é muito bom, tá? Eu não nego que tem pontos positivos demais na vida do Ancelotinho. A pica vai pegar. Ancelotinho é muito bom pro Botafogo. Só que me preocupam outros pontos, né, que num momento de margem de erro zero, pra gente salvar esse ano e o próximo, podem acabar atrapalhando. Essas são as minhas preocupações. Mas é lógico que, por exemplo, ter um preparador de goleiro, ou físico, ou de bola parada, ou como o Caçapa, por exemplo, no Lyon, ele era o técnico, treinador de defesa, e tinha o de ataque também, que era um outro cara. Ter esse tipo de coisa no Botafogo vai ser maravilhoso. É um know-how, é um nível de qualificação absurdo. As minhas questões são outras, né? Segundo a reportagem do O Globo, Francesco Mauri se tornou peça-chave também no processo de transição do meio-campo do Real Madrid. Quando ali o Toni Kroos decidiu se aposentar, né, do futebol, ele que era ali junto com o Modric, o ponto de equilíbrio do meio-campo do Real Madrid. De acordo com o André Pessoa, David Ancelotti curte férias na Espanha, deve chegar ao Brasil até a próxima quarta-feira. Cláudio Caçapa é quem deve comandar o Botafogo contra o Vasco no clássico de sábado em Brasília. Bom, é aquilo, né? Tomara que ele venha pra cá e não fique se dividindo com a seleção brasileira. Senão, na hora que ele realmente tem tempo de treinar massivamente a bola parada, que é quando o Brasileirão para a data FIFA, ele não vai estar aqui, vai estar lá. Esse ponto me preocupa muito. Aí um ponto que a gente já falou, né? A questão da Copa do Mundo. David Ancelotti terá contrato com o Botafogo até fim de 26 e chegará com 3 profissionais da comissão técnica. David Ancelotti acertou o contrato com o Botafogo até fim de 26 e chegará com 2 auxiliares e um preparador físico em uma comissão técnica de acordo com a ESPN. O italiano auxiliar da seleção brasileira, filho de Ancelotti, é esperado no Rio de Janeiro essa semana para iniciar trabalhos para substituir Renato Paiva. Com 35 anos, David Ancelotti terá sua primeira oportunidade como treinador efetivo, algo que ele já planejava desde que saiu do Real Madrid, no fim da temporada espanhola. O Botafogo retornará aos treinos hoje, né, após uma semana para descanso e inicia preparativos para o confronto, né, do Brasileirão contra o Vasco no Mané Garrincha. E aqui a parte a gente já falou, né, a gente já preparou no início do vídeo, que é sobre a seleção brasileira e a Copa do Mundo. Contrato de David Ancelotti, Ancelotti com o Botafogo terá flexibilidade para o italiano estar na seleção brasileira
na Copa do Mundo. Tomara que seja só na Copa do Mundo, né? Até lá ele foca aqui. Porque precisaremos do foco dele aqui, principalmente nesse segundo semestre. É muito importante esse segundo semestre do Botafogo, não só para esse ano, mas para o ano que vem. Uma flexibilidade no contrato do treinador do Botafogo vai permitir David Ancelotti estar na comissão técnica da seleção brasileira na Copa do Mundo de 26. Ele será auxiliar do pai, Carlo Ancelotti. A informação está no site GE, nessa segunda-feira, 7/7. O Botafogo teve conversas diplomáticas com a CBF e pediu permissão para negociar com o técnico italiano, com o auxiliar técnico italiano, né? Ele vai virar técnico agora. A entidade considerou que treinar um clube brasileiro pode ser positivo para David Ancelotti. O novo treinador vai assinar contrato com o Botafogo até 2026, final de 26, né? E morar no Brasil, o que não faria se seguisse apenas a seleção brasileira, né? Ele ficaria ali na Espanha, assistir os jogos e tudo mais, fazer trabalho de pesquisa, mas viria para cá em datas FIFA e só. Agora vai morar no Brasil. Tomara que ele vá só na Copa do Mundo, o que, dependendo do contexto do Botafogo ano que vem, já vai ser algo ruim. Mas não vai ser de todo ruim, né? Pelo menos isso. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.